questões de concursos. Vamos lá. Eu começo aqui com a questão 8. Então, eu começo esse vídeo, é uma questão do Instituto OACP. Então, neste vídeo, nós vamos trabalhar com questões de variadas bancas e vamos treinar aqui só predicação verbal, que é o estudo da transitividade do verbo. Nessa questão 8, a banca vem com o verbo, destaca um verbo. O estudo contou com a participação de 40 homens. E aí ela diz o seguinte, ó, em relação ao termo destacado no período acima, podemos afirmar que trata-se de um verbo. E aí a banca quer saber a transitividade do verbo. Tudo bem? Então, veja, ela diz, volte aqui para a frase inicial. O estudo contou com a participação de 40 homens saudáveis. Aqui, quem conta, conta com alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. A banca quer a explicação correta. Resposta, letra D. Que no contexto apresenta transitividade indireta, exigindo como complemento um objeto indireto. Tranquilo? Questão tranquila. Você entendeu? O objeto indireto é tudo isso, com a participação de 40 homens saudáveis. Lembrando que é assim que você vai ver nas provas. O objeto indireto é um sintagma, uma expressão grande, e aí daqui a pouquinho o que a gente vai fazer? Vai começar a esmiuçar esse objeto. Então, dentro desse objeto, você vai ter um núcleo, que é a participação. Então, já comece a entender essa bodega aí. O núcleo é a participação. E aí, ao redor do núcleo, você vai ver já, existem os adjuntos adnominais, os complementos nominais. Mas o que você precisa entender é que o objeto indireto é tudo isso. Aproveite e coloque entre colchetes, vá fazendo isso ao longo da correção, tá bom? Vamos lá, questão 9. Aqui a banca diz, na oração eu cuido de você, o verbo destacado tem a seguinte classificação. Mais uma vez, a banca está querendo que você classifique o verbo quanto à transitividade. Nesse caso, quem cuida, cuida de alguém, não é isso? O verbo pede um complemento com preposição. Esse de aqui é a preposição. O verbo é transitivo indireto. Resposta, letra C. Bora lá. Questão 10. Evanildo Bechara, em sua Moderna Gramática Portuguesa, ensina que os verbos que apresentam significado lexical referente a realidades bem concretas não necessitam de outros signos léxicos. O mais importante desse enunciado é essa parte que ele diz aí, ó, não necessitam de outros signos léxicos. Do que ele está falando? Ele está falando daqueles verbos que não pedem complemento, que são os chamados verbos intransitivos. A tradição gramatical chama intransitivos a tais verbos. O exposto pelo autor está corretamente exemplificado pelo verbo destacado em. Então, a banca quer um outro verbo que seja, ela quer que você marque um verbo, né? Que seja intransitivo, né? Que não peça complemento. O que a gente vai fazer assim? Ó, o que eu quero que você faça aí em cada alternativa? Em cada alternativa, aproveite para treinar com essas bancas. Isso aí é VUNESP. Em cada alternativa, vamos classificar os verbos. Em cada uma delas. Papel e caneta na mão, classificando cada um desses verbos. Isso vai te dar um poder absurdo. Vamos lá. Na letra A, que lhe faltava dantes. Aqui, o que falta a alguém, falta a alguém ou alguma coisa. Esse lhe é o complemento preposicionado do verbo. Falta ao menino. É só colocar no lugar do lhe ao menino. Faltava ao menino. Então, esse lhe é um objeto indireto. O verbo faltar é verbo transitivo indireto. Eu quero um verbo que seja intransitivo. Por isso não é a letra A. Na letra B, ficou boa. O verbo ficar indica estado, mudança de estado. Ou seja, ela não estava, ela ficou boa. Esse ficou é verbo de ligação. Então, não é a letra B. Letra C, só havia um obstáculo à minha felicidade. O verbo haver, você vai estudar comigo bastante, esse verbo haver aí, ao longo do curso ele vai voltar. É o verbo haver que cai muito nas provas.
É o verbo haver com sentido de existir. O verbo haver com sentido de existir, ele não tem sujeito, ele é impessoal e ele é transitivo direto. O que vem depois dele é o objeto direto. Então, não é a letra C. Na letra D, fadinha teve a existência. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? A existência. O verbo é transitivo direto. A banca quer um verbo que seja intransitivo. Quem vive, vive. Resposta, letra E. Aqui, na letra E, eu sou feliz, né? Eu sou feliz na letra E, porque o verbo viver aqui, ele nem tem nada depois dele. Ele tá sozinho aí, ainda vivem. Beleza, dá para ver, obviamente, que ele não precisa de complemento. O ruim é quando aparece um verbo intransitivo e alguma coisa depois dele. São as questões mais difíceis. Mas como ele tá sozinho aí, tá mole ver que ele é intransitivo. Questão tranquila da banca FUNESP. Resposta letra I. Próxima questão, questão 11. Aqui a banca diz: o uso da máscara é individual. Encontra-se, então a banca quer que você marque a alternativa correta em relação a essa frase. O uso da máscara é individual. Bom, esse é o verbo ser. Com o verbo ser, repita comigo. Com o verbo ser, eu sou feliz. Eu sempre digo isso com o verbo ser, eu sou feliz, porque quando ele aparece em prova, tá mole. Dá para ver que ele é verbo de ligação, porque ele indica estado permanente, lembra? Ele indica estado permanente. A banca quer a alternativa correta. Resposta, letra A. Um predicativo do sujeito e um verbo de ligação. Sim, esse aqui é o verbo de ligação e individual é o predicativo do sujeito. Né? Lembrando que o predicativo do sujeito é uma qualidade, um estado que se encontra no predicado referindo-se ao sujeito. Coisa linda, predicativo do sujeito. As outras aí, automaticamente fora, né? Próxima questão, questão 12. Aqui, a banca vem com um trecho e diz, ó, a forma verbal é, quanto à sua predicação, assinala a presença na referida frase de um verbo. Então vem, ó, o elo mais fraco de um plano de segurança é sempre o fator humano. Então vem comigo, ó, com o verbo ser, eu sou feliz. O verbo é de ligação. Resposta letra E. Né? Eu me divirto com essas bancas, porque você muda de banca, mas na verdade é tudo igual. Elas adoram o verbo ser. Você deve estar se perguntando, mas Dri, ele vai ser sempre verbo de ligação? Nas gramáticas, existem até registros do verbo ser sendo um verbo intransitivo. Ele pode, você dizer assim, ó, a vida é. Quando você fala a vida é, esse é aí, verbo ser, aparece sem transitividade, sem nada, sem predicativo, sem nada. Nesse caso, ele é intransitivo. Mas isso é raro. São, assim, registros isolados. O normal é o verbo ser, indicar estado permanente. É claro que, você depois vai estudar comigo, o verbo ser, ele pode vir, por exemplo, na voz passiva. Presta atenção que eu vou te dar uma dica importante. Isso aqui é diferente do verbo ser, se eu digo assim, ó, eu fui elogiada pelo professor. Numa situação como essa, seria diferente. Por quê? Porque o verbo ser, ele está atuando como verbo auxiliar. Isso aqui é verbo ser. Aqui é diferente, ele não é verbo de ligação. Por quê? Porque isso você também já aprendeu comigo lá na aula de teoria. Esse verbo ser, nesse caso, é verbo auxiliar. E aí você viu comigo lá na teoria que o verbo auxiliar, ele não tem transitividade. Veja, numa frase assim, somente numa frase assim, eu tenho uma situação de o verbo ser não ser verbo de ligação. Vou repetir. Por isso que eu estou falando toda hora, com o verbo ser eu sou feliz. Por que eu falo com o verbo ser eu sou feliz? Porque normalmente ele é verbo de ligação, ele indica estado permanente. Quando é que não vai ser? Quando ele for verbo auxiliar de uma locução verbal. Porque aí isso vale para qualquer auxiliar. Lembra? Você estudou comigo que o verbo auxiliar na locução verbal, qualquer verbo auxiliar, não é só o verbo ser.
não tem transitividade, ele carrega o principal nas costas. Lembra aquela lógica que eu te ensinei? Ele carrega o principal nas costas. Nesse caso aí, ele não é verbo de ligação, ele é só auxiliar. Porém, o comum é que ele seja verbo de ligação, quando ele vem numa estrutura não de locução verbal. É isso que eu quero te dizer. Por isso, repita comigo, com o verbo ser eu sou feliz. Verbo de ligação. Questão 13. FGV. Com FGV, a história é outra. A banca diz aqui, prepare-se, porque agora nós vamos voar alto. Os verbos de ligação mostram noções distintas de estado. Você já aprendeu isso? Você já aprendeu que o verbo de ligação, ele indica estado. E que quando se fala em estado, o outro lá acha que é tudo igual. O outro lá, ele acha que eu sou feliz, eu estou feliz, eu fiquei feliz, eu pareço feliz, eu permaneço feliz. O outro lá acha que é tudo a mesma coisa, que é tudo estado. Mas você não. Você já aprendeu que existem nuances de estado. Então, existe o estado passageiro, o estado permanente. Dri, isso serve para quê mesmo que está na questão 13? A questão 13 é um ótimo exemplo das nuances de estado do verbo de ligação. Verbo de ligação indica estado. Mas não é qualquer... lembra? Não sei se você lembra. Lá na escola a professora falava verbo de ligação. A minha professora falou isso e eu vou até atrás dela. Ela dizia assim para mim, verbo de ligação pode ser trocado por outro verbo de ligação. Só que muda o estado, muda o sentido. Nada disso, professora. E o CESP vai lá e troca um verbo de ligação por outro e pergunta se mudou o sentido. Muitas vezes muda. Por quê? Porque os verbos de ligação não são iguais. Cada um pode ter uma nuance de estado. É isso que você tem que entender na questão. Traduzindo, recadinho da questão 13. O verbo de ligação, ele não pode ser trocado por outro verbo de ligação assim e manter o sentido da frase. Cada verbo de ligação tem uma nuance de estado. É isso que a questão quer avisar para você. E aí, você vai treinar dizendo aqui comigo qual dessas noções está correta. Bora lá. Letra A. O McDonald's se tornou o maior distribuidor mundial de brinquedos. Se tornou, isso é verbo de ligação. Tudo bem que é verbo de ligação? Porque indica estado. E indica mudança de estado. É uma mudança de estado? Ou seja, se tornou, é um estado que mudou? Sim, vamos pensar. Faz sentido. Porque quando ele diz que o McDonald's se tornou o maior distribuidor, ele está dizendo que ele não era. E ele ficou. Ele se tornou. Isso é um estado que muda. Gostei da letra A. Só que, em se tratando de FGV, a gente nunca marca a letra A assim correndo. A gente vai analisar as outras. Vamos para a letra B. Na letra B, na minha vida, devo admitir que andei fascinado. Aqui a banca pergunta se o andar indica estado permanente. Quando você diz andei fascinado, isso é estado permanente ou isso é um estado... Você fala andei fascinado, é uma coisa que não era permanente, uma coisa transitória, não é isso? Então, a gente chama isso não de estado permanente, mas sim de estado passageiro. Repita comigo, o verbo andar nesta frase é um verbo de ligação que indica estado passageiro. Por isso está errada a letra B. Letra C. As casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de objetos. Aqui a banca pergunta se há uma continuidade de estado. Não, o verbo ser, ele indica um estado permanente. Né? O verbo ser, ele indica estado permanente. Quando você diz elas são repletas de objetos, isso não é um estado que continua. Não, não é que continua, apenas continua. Ele é permanente. Elas são sempre. Então, com o verbo ser, eu sou feliz. Com o verbo ser, eu sou feliz. Ele sempre vai indicar estado permanente. Sempre. Erro na letra C. Tudo bem? D. Há apenas 5 anos eram de última geração. Demais a FGV. Demais. Olhe para mim. Confia em mim. Vou te falar as pegadinhas da vida. Confia em mim. A letra D é uma pegadinha de todas as bancas. Primeiro, por que é uma pegadinha?
Porque o cara que olha para a letra D, ele esquece de perguntar qual é o nome do verbo. Esse verbo eram, é que verbo? É verbo o quê? Vou repetir. A primeira coisa que você tem que fazer na questão é olhar para o verbo e perguntar que verbo é esse. Colocar o verbo no infinitivo. Se você não coloca no infinitivo, você tem mais dificuldade de lidar com a frase. Coloque o verbo no infinitivo. Há apenas 5 anos eram. Isso é pegadinha das bancas. Muita gente olha para o eram e esquece que eram é verbo ser. Vou repetir. Pegadinha de todas as bancas. Você vai ver. FCC, CESP, elas fazem isso. Elas pegam o verbo ser em outros tempos. Isso aí é o pretérito imperfeito. E quando eles vêm em tempos como pretérito imperfeito futuro, o verbo ser, a pessoa olha assim e esquece que é verbo ser. Só que quando a pessoa joga para o infinitivo, tudo se resolve. Porque isso é verbo ser. Se é verbo ser, então peraí. Há apenas 5 anos eram de última geração? Pegadinha da FGV. Muita gente colocou a letra D como certa, porque ele disse aqui, há apenas 5 anos. E aí parece ser um estado transitório. Tipo, eram naquele momento, entendeu? Só que esse aqui é verbo ser. E se é verbo ser, isso é um estado permanente. Então, cuidado, não é para olhar para o adjunto adverbial aí de tempo. É para olhar para o verbo. Você está classificando a transitividade do verbo. E esse é o verbo ser. Então, quando você diz, há apenas 5 anos eram de última geração, isso é verbo ser. E o verbo ser, ele indica um estado permanente naquele momento, há 5 anos. Então, não é estado transitório. Com o verbo ser, eu sou feliz. É estado permanente. E na letra E, com o verbo ser, ó, a E é igual a D. Com o verbo ser, eu sou feliz. É o mesmo verbo. É só jogar para o infinitivo. Pegue essa dica. Jogue o verbo para o infinitivo. É verbo ser. Se é verbo ser, é estado permanente. Quando você diz são os nossos brinquedos, são sempre os nossos brinquedos. Resposta, então, letra A. O McDonald's se tornou o maior distribuidor. Isso é uma mudança de estado. O McDonald's não era, ele mudou, ele se tornou. Lindo, mudança de estado. Resposta letra A. Bora mais, questão 14. Aqui, ó, a banca diz assinale a alternativa em que a predicação verbal está corretamente identificada entre parênteses. Então, vamos embora lá. Letra A. No hospital, todos gostavam dele. Quem gosta, gosta de. O verbo pede complemento com preposição, né? A preposição aqui dele é a preposição de. Então, não é intransitivo, é verbo transitivo indireto. A banca que era correta não é a letra A. Letra B. As frutas despencaram das árvores. Aqui, quem despenca, despenca. O verbo não pede complemento. Despenca, despenca, porque das árvores é lugar. Se é lugar, você já aprendeu, é circunstancial. O verbo, então, quem despenca, despenca. Elas despencaram, ponto. O verbo não pede complemento. O verbo é intransitivo. Tudo bem? Então, eu quero a correta, não é a letra B, letra C. Os professores estavam na sala de aula. Aproveite para treinar. Eu quero você classificando cada verbo desses aí, ó. Os professores estavam na sala de aula. Eu tenho que classificar a transitividade desse verbo. Eu já te ensinei que a melhor estratégia é olhar para o que vem depois dele. Na hora de classificar o verbo, a melhor estratégia é olhar para o que vem depois dele. Se esse verbo fosse de ligação, viria depois dele um predicativo. Porque quando o verbo é de ligação, o que vem depois é um predicativo. E nesse caso, na sala de aula não é predicativo. Na sala de aula, traz circunstância de lugar. E se traz circunstância de lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Ó, uma coisa que você vai aprender já, é o próximo material. Uma coisa que você vai aprender é que, tanto faz você dizer que na sala... Deixa eu só abrir parênteses na letra C, porque foi uma dúvida ontem de um aluno do chat que não deu tempo de eu responder. E eu fiquei com essa dúvida na mente, preocupada em responder ao aluno que eu não sei se está aí hoje, mas eu vou ajudar. Ao longo da aula, ele me perguntava assim, ele me perguntou, você vê como eu fico ligada nesse chat, às vezes eu esqueço de responder com tanto aluno, mas eu não esqueci.
o aluno perguntou, Adriana, eu confundo a diferença de locução adverbial para adjunto adverbial. Você falou que na sala de aula é adjunto adverbial. Posso chamar de locução adverbial? Pode. É a mesma coisa. Então, pausa para você entender esse negócio que a gente vai ver já já no próximo material. Tanto faz você dizer que isso aqui é uma locução adverbial, como dizer que isso aqui é um adjunto adverbial. Por quê? Porque o critério que muda. Quando você fala locução adverbial, é morfologia, classe gramatical. Quando você fala adjunto adverbial, é sintaxe. Então, tanto faz. Eu estou falando adjunto adverbial já, por quê? Porque a gente está no módulo de análise sintática, a gente começou. Então, a gente já está usando outros nomes. Só muda a nomenclatura, mas o significado é o mesmo. Então, vamos chamar de adjunto adverbial agora, porque a gente está no módulo de análise sintática. Daqui a pouquinho, eu vou ensinar o adjunto adverbial. Você vai entender isso com mais calma, tá? Então, ó, se isso aqui indica lugar, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, é acessório. Lembra que você aprendeu isso? Pode sair da frase, mesmo que a sua curiosidade não deixe. Mas pode sair da frase, porque acessório é adjunto. Então, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Erro na letra C. Letra D, o povo não confiava mais em seu governo. A banca quer aquela alternativa que esteja correta. Aqui, quem confia, confia em alguma coisa. O verbo pede complemento com preposição. Coisa linda. A banca diz que é transitivo indireto. Lindo. Resposta, letra D. E na letra E, o Jornal da Cidade, blá, 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 dedicou. Lembre que na hora de classificar a transitividade de um verbo, você tem de olhar o que vem depois do verbo. Então, ó, neste caso, quem dedica, dedica uma coisa a outra. Dedica uma página inteira, objeto direto, que é sem preposição, ao episódio com os grevistas, objeto indireto com preposição. A banca perguntava se ele era transitivo direto. Não, ele é transitivo direto e indireto. Erro na letra E, tá bom? Questão 15. Aqui, a banca pergunta. Há um verbo transitivo indireto que exige complemento com preposição em. Então, vamos embora lá. Eu quero que você aproveite a questão aí para colocar ao lado de cada verbo a transitividade, tá bom? Então, vamos embora. Anotando aí, em cada alternativa, a transitividade do verbo. Bem, ó. Fica próximo às cidades. A banca quer um verbo transitivo indireto. Esse aqui é transitivo indireto? Não, porque ele indica estado. Tá vendo esse próximo aqui? Esse próximo é adjetivo que vem no predicado referindo-se ao sujeito. Predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, olha aqui. É verbo de ligação. Ele indica estado. Fica próximo, tá? A banca quer um transitivo indireto. Não é a letra A. Letra B. Vive em redor de domicílios. E aí, esse verbo viver? Ele é um verbo de ligação? Porque o verbo viver, ele também... Estou classificando cada verbo desses aí. Você tem que fazer isso comigo, tá? O verbo viver, lembra? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Lá na minha escola, ele estava na lista dos verbos de ligação. E aí, na sua escola estava? Não importa. O que importa é, ele pode ser de ligação? Pode. Como é que eu faço para saber? Eu quero você classificando a transitividade do vive aí na letra B. Como é que eu faço para saber se esse verbo é de ligação? Porque o verbo viver pode ser de ligação. Como é que eu faço para saber, hein? Como é que eu faço? Vive em redor de domicílios. Eu olho para o que vem depois. Se o que vem depois for um adjetivo na função de predicativo do sujeito, aí ele indica, se ele indicar estado, aí ele vai ser de ligação. Só que aqui, o que vem depois, traz ideia de lugar. Né? Vive onde? Em redor de domicílios. Traz a ideia de onde. Se traz ideia de onde, então é lugar. Se é lugar,
Então, na morfologia, você chamava isso de quê? Locução adverbial de lugar. Na análise sintática, só muda o nome. Adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar, repita comigo, adjunto adverbial é sempre acessório. É sempre acessório. Sempre pode sair da frase. Então, se ele pode sair da frase, o verbo não precisa de complemento nenhum. Se isso aqui pode sair, então o verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. Eu tô repetindo toda hora o raciocínio que é para você aprender esse negócio definitivamente, tá? Então não é só para você ficar olhando para a alternativa correta. Eu quero você entendendo cada uma das outras alternativas. Letra C. Pica ao amanhecer ou ao entardecer? Aí o que pica, pica. O verbo é intransitivo. Por quê? Porque ao amanhecer ou ao entardecer trazem circunstâncias de tempo. Trazem ideia de tempo. Então, são adjuntos adverbiais. Circunstância é acessório. O verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Pronto. A banca quer um transitivo indireto. Aqui, quem se alimenta de. Resposta, letra D. Entendendo aí que esse verbo alimentar-se é o chamado verbo pronominal. Isso é um verbo pronominal. Esse ser, depois você vai estudar comigo. Você sabe que você vai ter essa aula comigo, né? Que ser, quando a gente terminar a análise sintática, a gente vai estudar tudo que o que pode ser, tudo que o ser pode ser. Esse ser aí é o PIV, parte integrante do verbo. Ele faz parte do verbo, é um verbo pronominal. Quem se alimenta de. Então, é um verbo pronominal e transitivo indireto. Ó, de sangue é o objeto indireto. Coisa linda, a banca queria um transitivo indireto. Achamos. Olhe para mim. Você acabou de passar pela primeira etapa. A gente preparou aqui para você um treinamento de questões da lama ao topo. Agora, nós vamos para o segundo vídeo. Segundo vídeo, você vai subir mais um patamar. Você vai para um patamar acima desse. Vamos treinar com uma banca mais complexa nesse assunto. E assim a gente vai caminhando aí ao longo dos vídeos até você chegar ao topo. Roda a vinheta. Espera aí que eu vou ajudar vocês aqui. Agora, parando rapidamente para interagir com o chat antes de seguir. Dri, por que na A da 15 a parte próxima à cidade não é adjunta adverbial? Porque próximo é adjetivo. Quando você diz, próximo é adjetivo. Essa pergunta é ótima do chat, hein? Dri, peraí, gente, peraí, que não vou deixar o aluno com dúvida não, e a dúvida é ótima, super pertinente. A pergunta foi, Dri, próximo parece lugar? Parece. Só que cuidado com a recaída. Lembra que eu te falei na aula lá de teoria? Lembra que eu te falei que na dúvida, toda vez que você tiver a dúvida sobre se é advérbio ou se é adjetivo, essa foi a dúvida da aluna do chat, desculpe, deixa eu ver quem foi que perguntou, Aline. A Aline pergunta, Dri, como é que eu vou saber, por que próximo ali não era adjunto adverbial de lugar, e aí esse verbo seria intransitivo? Porque próximo não é advérbio, ele é adjetivo. Lembra que eu disse na aula de ontem, de teoria, eu disse assim, quando você tiver dúvida sobre se é advérbio ou se é adjetivo, lembre que advérbio é invariável e adjetivo é variável. Operador da aula, não descarte essa conversa que eu estou tendo com o chat, não. Deixe gravada para os alunos, tá? Porque essa dúvida que eu estou tirando aqui do aluno do chat vai ajudar muita gente que assistir depois. A dúvida é ótima. Adriana, aquilo parecia advérbio? Não é, porque varia. Tanto é, se você disser assim, ela está próxima. Jogue para o feminino. Jogue para o feminino. Olha como você consegue jogar para o feminino. Coloque qualquer substantivo aí no feminino. A casa está próxima. A casa é próxima, não é isso? Então, se pode variar, se esse próximo aceita uma variação, então é porque ele é adjetivo. A casa está próxima,
o clube é próximo, enfim, você consegue jogar para o feminino. Se você consegue jogar para o feminino é porque é adjetivo. Se é adjetivo, então não é adjunta adverbial de lugar, é predicativo. Pergunta ótima, tá bom? Ótimo.